Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no sininho de notificações, né? Inscreve no canal e conheça também aqui, né, nosso projeto do Céu das Estrelas de Janaína, né? Se você sentir no seu coração de apoiar esse projeto, a gente vai ficar muito agradecido. Em breve a gente vai trazer mais informações sobre esse projeto para cá. E, bom, gente, hoje eu gostaria de trazer um assunto que eu não sei nem por onde começar, essa é a verdade, mas é um assunto que teve vários desdobramentos aí de um comentário que fizeram aqui no meu vídeo sobre a contabilidade da ayahuasca. Eu respondi alguns comentários, mas eu fiquei muito reflexiva sobre o tema e resolvi trazer esse vídeo porque é uma coisa que está fazendo muito parte do meu dia a dia nesse momento, que é essa ideia do minimalismo. Então, que relação tem, né, a ideia de minimalismo com a espiritualidade, né? Será que realmente o quanto a gente tem ou deixa de ter mede, né, nosso nível espiritual, nossa capacidade, né, de evoluir, de ascender, e quem é mais iluminado e quem é menos iluminado? É uma coisa para a gente refletir, né? Claro que o que a gente tem ou deixa de ter não vai definir a gente, mas uma coisa é certa, né? Quanto mais coisas a gente tem, menos tempo a gente tem para se autodesenvolver espiritualmente e energeticamente, tá? Isso é um fato. E uma coisa que eu também comprovei, né, na minha vida recentemente. Bom, nosso modo de vida urbano, moderno, é uma vida que a gente pode dizer onde o nosso cérebro se encontra numa frequência que é chamada, né, pela ciência, pelo meio científico em geral, de estado de alerta. A gente já devia se questionar desde já, né, desse termo, estado de alerta. Por que a gente tem que viver em estado de alerta, né? Parece uma coisa meio assim, sobrevivência, né? Então, assim, a gente está sempre em estado de alerta, né? Está muito acordado, muito atento com as coisas do dia a dia, né? Mas povos originários, tradicionais, povos antigos, viveram muito mais em estados alfa, né? Em estados de relaxamento, de devaneio, né? De conexão com as coisas. Quanto mais coisas a gente tem, mais a gente precisa se ocupar da manutenção delas. Então, assim, se eu tenho roupas, eu preciso cuidar para que elas estejam limpas, para que elas não mofem, se elas ficarem tempo demais guardadas. Eu tenho que cuidar para que elas se mantenham, né, íntegras, então eu tenho que fazer uns reparos. A mesma coisa com calçados, tem que manter limpo, tem que manter organizado, tem que tirar a poeira. Casas grandes, tem que tirar a poeira, tem que limpar frequentemente. Carros têm impostos, manutenções diversas e mais, gente, a gente tem também o cuidado, independente do com que, né? O cuidado de que a gente pode ser roubado, né? Quando a gente tem coisas, a gente precisa cuidar para que essas coisas também não sejam roubadas, né? Então tem mais essa preocupação. Carro precisa ter seguro, hoje em dia até celular precisa ter seguro. Eu tenho um celular, eu preciso dar conta dele, né, da manutenção, preciso carregar, preciso ver como é que tá. E assim, quanto mais coisas você tem, menos tempo você tem, porque você tem que ficar ali se ocupando de cuidar de todas as coisas, né? E isso é muito forte para as mulheres, porque essa ideia da mulher como uma dona de casa faz com que as mulheres se limitem no seu autodesenvolvimento, né? Então, você que nasceu mais ou menos na mesma época que eu, talvez até um pouco antes, vai provavelmente ter uma mãe que tem uma casa impecável, que não tem uma louça suja na pia, que não tem um pozinho numa mesa. Por quê? Foram criadas dentro desse conceito, né, que a mulher tem que zelar pelo lar e tem que ter uma casa impecável, um brinco. Então, assim, isso toma muito tempo das mulheres, né? Então, as mulheres que não são elitistas, né? As mulheres que não são da elite, elas não pagam uma faxineira, que é de alguma forma, né, a exploração de uma mulher negra ou indígena, ou uma mulher branca periférica, enfim, elas mesmas têm que manter, né? E assim, depois que eu casei, né, a minha mãe é uma pessoa que ela mantém a casa muito limpa, né? Ela é muito limpa.
E depois que eu casei, que eu fui embora, e eu tive várias experiências, né, gente? Porque eu fui embora e eu fui morar num camping, né? E aí eu quero falar sobre isso também. Mas depois que a gente foi morar em casas, né, eu percebi a dificuldade que é manter uma casa, né? Eu nunca fui uma pessoa que ajudava muito a minha mãe com afazeres domésticos, né? Porque eu trabalhava fora e estudava e às vezes passava o dia inteiro fora de casa e era cansativo. Mas também porque eu nunca gostei de fazer muito serviço doméstico, não vou mentir pra ninguém não, tá? Mas a verdade é que quando eu me deparei com a ideia de ter uma casa, né, eu percebi, né, aos meus 20 e poucos anos, o quanto era difícil manter essa casa limpa, né? Eu me deparei com essa ideia de que eu preciso aprender a cuidar de uma casa. E aí eu comecei a perceber, gente, o quanto demanda energia e tempo, né? Você manter uma casa limpa, organizada, né? E como eu passei por várias mudanças, né? E às vezes eu morei em casas que já tinham móveis, eu tinha muitas coisas dentro de caixas, né? Porque eu tinha pego, né? Algumas coisas eu não queria soltar e eu passei por várias mudanças e várias mudanças eu arrastei aí caixas e coisas que eu mantinha guardada e que não eram utilizadas. Enfim, quanto mais coisas você tem, mais coisas você precisa cuidar. E isso toma um tempo que você poderia estar trabalhando o seu autodesenvolvimento e a sua espiritualidade. Isso é um fato, tá, gente? E aí eu vou te falar que é mais do que isso, né? Porque esse sistema moderno, né, é, que é uma herança da nossa colonização, ele nos obriga a trabalhar para conseguir essas coisas, né? Que são coisas que muitas vezes a gente não precisa, né? Que a própria indústria cria, né, através do marketing, coisas que a gente deveria ter, só que a gente na verdade não precisa daquilo, né? Então o marketing ele vai ser muito malicioso assim ao mostrar coisas para que você queira ter aquilo ali, mas que no fundo você não necessita daquilo. Claro que hoje a gente também desenvolveu certas necessidades que nos trazem dependência, né? E eu notei isso, né? Porque, como eu falei, eu morei num camping e hoje eu moro numa casa que ela estava mais ou menos inacabada, então eu tive muitos problemas com fossa, com chuveiro, com energia elétrica. Então eu percebi o quanto a gente é dependente de certas coisas, né? Então, por exemplo, dormir num colchão fofinho, né? A gente acostumou, mas assim, já tem estudos dizendo que isso não é tão bom pra gente, né? Mas a gente acostumou e a gente quer esse conforto. E se a gente não tem, a gente sofre emocionalmente também. Banho quentinho, mesma coisa, né? Os indígenas não tomavam banho quente, mas a gente se acostumou ao longo de anos, né? E gerou uma dependência. Então, eu sofro se eu não tenho um chuveiro quentinho. E nem sempre eu tenho um chuveiro quentinho aqui, tá, gente? Porque eu tenho problemas com energia elétrica aqui, nesse lugar. Mas quando eu morei no camping, né? Lá em final de 2015 e começo de 2016, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses morando num camping. Quando eu morei no camping, gente, eu percebi muitas coisas. Assim, a gente tinha muito poucas coisas, porque a gente morava num camping, então tinha um banheiro do camping e tinha uma cozinha que a gente podia usar eventualmente. Mas a questão é, essa fase que eu vivi na ilha, até a fase que eu vivi na zona periférica e rural, né, de Angra dos Reis, foi uma das fases onde eu mais tive canalizações em toda a minha vida, né? Vamos dizer que quando vocês conhecerem o meu inário, ao longo dos anos foram vindo outros hinos em outros contextos, mas pelo menos uns 50 a 40% desse inário veio dessa fase da minha vida. Era uma fase onde eu entrava em expansão de consciência por muito tempo, né? Se eu tinha uma conexão com uma planta de poder hoje, eu ficava até amanhã, né? Às vezes ficava uma semana inteira só escrevendo, canalizando, né? Meditando, intuindo sobre coisas, sobre mistérios do universo e da espiritualidade. E por quê? Porque eu não tinha internet praticamente, eu tinha uma internet 3G bem ruim do celular, né? E eu ficava muito mais na frente de um altar quando eu morava, né, na casa, né, quando eu fui morar na casa, mas quando eu morava na ilha, a gente nem altar a gente não tinha. Então a nossa vida era muito em conexão com a natureza, né? A gente acordava e era pé na areia. Então a gente fazia muitas trilhas, a gente ia na cachoeira, a gente ia no rio, a gente ia na lagoa, e a gente estava ali sempre com as medicinas, fazendo um rapé, eventualmente fazia um ritual de ayahuasca. Então, o tabaco também foi muito presente nesse processo. Ali foi onde eu tive menos coisas, né? Claro, eu tinha minhas coisas guardadas na casa da minha mãe, até porque eu não fui embora na intenção de não voltar, mas eu acabei saindo e nunca mais voltando. A gente tinha uma mochila, tinha balde, tinha algumas panelas e tinha poucas roupas, né?
Era bem difícil lavar roupa também, tinha que lavar na mão, no tanque, não era sempre que o tanque estava disponível, né? Como eu falei, era um camping. A questão principal aqui é, no momento onde eu tive menos coisas, foi onde eu mais consegui me espiritualizar. E porque eu conseguia realmente me conectar com aquilo. E aquilo que eu tinha muito valor, porque era tudo que eu tinha, entende? E hoje em dia, quando a gente tem muitas coisas, a gente deixa de se conectar com elas. A gente tem muitas coisas, mas a gente não se conecta com elas, né? E aí eu puxo aqui um gancho para Marie Kondo, né? Do Ordem na Casa, acho que é esse o nome, que fala muito sobre minimalismo, organização. E eu li uma matéria um tempo atrás, onde falava, né, que a Marie Kondo, ela vem de família shintoísta, né, que é um xamanismo, né, japonês. E dentro dessa tradição, você tem essa crença animista, né, de que tudo tem um espírito. Então, o livro tem um espírito, uma caneta tem um espírito, uma cadeira tem um espírito e tudo é vivo, né? Então, você tem essa conexão com todas as coisas, né? E ali, né, no documentário, né, ali da Netflix, ela ensina, né, a você se conectar ali com as coisas, né, sentir se aquilo te traz felicidade ou não. E é muito interessante, né, essa abordagem dela e ter contato com esses conceitos mexeu muito comigo também. Porque eu olhava para uma peça de roupa e eu sentia muito apego. Eu tinha roupa de 10 anos atrás, gente. 10 anos atrás. Sabe o que é 10 anos atrás? Eu tinha 19 anos, 20 anos. Roupas que eu usava assim quase na adolescência, né? E eu não conseguia soltar, porque na verdade, o meu apego não era com a peça, era com a pessoa que eu era naquela época. Era com a memória que aquilo ali me trazia, né? A lembrança de uma pessoa que eu fui, o carinho que eu tinha por aquela menina que fui, sabe? E, e eu tinha muito apego e eu não conseguia me desfazer das coisas, né? Mas depois que eu tive contato com esses conceitos, eu comecei a olhar para as coisas e quando eu pegava, parecia que eu já sabia o que eu não queria mais. E uma das coisas que me ensinou muito sobre isso também foi ter vindo para essa casa, porque essa casa é uma casa que tem muitos problemas com umidade, tá? Então, muitas coisas minhas começaram a mofar, assim, de uma forma que começou a me deixar muito triste mesmo, tá? Então, começou a mofar minhas roupas, itens de altar também. Eu precisei tirar coisas, guardar em caixas, assim. E, enfim, eu vi, né, as coisas estragando, até coisas de cozinha, tá, gente? Itens de cozinha também começaram a estragar por causa de mofo. E aí eu comecei a pensar, né, sobre o quanto eu não preciso de tudo isso, né? E pensar que as coisas estão mofando é um sinal para mim do universo de você não precisa disso tudo, você não usa isso há anos, isso está estragando, passe isso para frente, né? Porque quando você se conecta, né, com as coisas, você também tem um amor e um respeito por elas, né? E isso vem muito da época industrial, a gente não ter esse amor e esse respeito pelas coisas, a gente só usar as coisas como se elas não tivessem vida, porque a industrialização fez com que a gente parasse de produzir as coisas artesanalmente. Então, você deixa de ter um contato com a matéria-prima, né, com o elemento, né, às vezes ali um minério que deu origem a alguma coisa e que tem vida, né, porque se deteriora, se altera, né, o Mikael é cuteleiro, ele trabalha com aço, ele me explicou que o aço, ele tem uma memória, né, do formato que ele teve e ele tende a querer voltar para esse formato. Isso, gente, isso representa algo que tem vida, com certeza, né? E entre outras coisas, como por exemplo, você olha para uma roupa, tudo bem que hoje existem tecidos sintéticos, mas as mulheres indígenas, né, de algumas tradições, elas cantam para o algodão, para colher o algodão, e aí elas cantam para a aranha, para fiar e fazer o fio e depois elas cantam enquanto elas estão fazendo a tessitura e essa tessitura é como a tessitura da vida e ali tem todo um sentido místico, né, daquele tecido, daquele tear e aqueles símbolos, né, nas roupas representam aí a cosmovisão de um povo. Então, sabe, isso é tão profundo, né? É tão profundo, a gente pode se conectar com todas as coisas, né? E aí, gente, eu vou dizer para vocês, o tempo que a gente perde, né, tentando ganhar dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, para dar conta disso, dar conta daquilo, é tempo que a gente perde em desenvolvimento espiritual. Eu comprovei isso na minha vida. Eu consegui comprovar isso que eu tô falando para vocês. Então, assim, claro, dá para evoluir espiritualmente tendo uma vida material e é bom que você tenha, tá, gente? Porque se você não tem uma ancoragem na matéria, né? Porque a gente não é daqui, gente, somos seres do universo, né?
tendo uma experiência tridimensional na Terra. Então é muito fácil também a gente querer sumir, né? Querer subir e sumir do planeta Terra. Então, assim, a gente tem que ter alguma coisa que nos ancore, né? Mas que essa coisa que nos ancore seja coisas que valham a pena. Como eu penso nos meus animais, como o amor que eles têm por mim, né? E no afeto que a gente tem, e nas plantas, e na natureza, no quanto a natureza é maravilhosa, né? Mas para você que está num caminho de curador, de liderança espiritual, é claro que você precisa ter mais tempo para se autodesenvolver, tá? Isso é um fato. É muito importante para quem está nesse caminho, né, de liderança, rever esses conceitos, né? E aqui eu não estou querendo impor, né, uma verdade, mas sim compartilhando a minha experiência, porque esse canal é sobre isso, é sobre compartilhar aquilo que eu aprendi com vocês. E eu não vou nem nesse vídeo entrar em mérito de falar sobre questões políticas, sistemas políticos. Eu estou falando de modo de vida, né? De paradigma pessoal, né? De cosmovisão, de sistema de crenças, né? E isso, claro, envolve política, mas eu não quero entrar profundamente nesse tema para que a gente primeiro entenda, né, o quanto isso nos afeta espiritualmente, né? Porque esse canal é sobre isso, é sobre espiritualidade. Então, o que eu queria dizer para você que é um caminhante espiritual, que não necessariamente tem um caminho de liderança, né? Sim, vai sentindo, né, gente? Vai sentindo e vai se aprofundando. E dentro do xamanismo, né, dentro da cosmovisão xamânica, faz parte, né, essa ideia de que tudo tem vida, né? Eu acredito nisso também, eu sinto isso também. Então, para você que está nesse caminho, até mesmo para você que já está num caminho mais focado para a liderança, reveja essas questões, né? Reveja o seu modo de vida. Porque realmente, gente, vocês precisam de mais tempo, né? É silêncio, meditação e introspecção. Isso é muito necessário. Então, se a gente fica muito tempo na internet, se a gente fica muito tempo focado em compras, em manutenção e coisas materiais, a gente não consegue, né? Porque viver entre dois mundos é uma coisa muito complicada. Se conecte com suas coisas, né? Porque as coisas não podem ter você, né? Isso, algumas pessoas parece que as coisas as têm e não o contrário, né? E que cada coisa que você tem, que você não usa, ela tá te amarrando de alguma forma, sabe? Ela tá te prendendo, é um peso. É como se tivesse com uma mochila nas costas, com uma coisa, um peso que você não precisa mais carregar, sabe? No livro da Jamie Sams, As Cartas do Caminho Sagrado, tem um ensinamento sobre o cesto de carga que é muito interessante, que ele diz o seguinte, para alguns povos ali norte-americanos, se você tem um objeto que você ganhou de presente, você não dá um uso para ele, essa pessoa que te deu, ela pode ir lá na sua casa e pegar de volta. Porque tudo tem que ter uma função, tudo tem que ter uma destinação, né? Então, aquilo que você não deu um uso, não deu uma utilização, você precisa ou você entrega para alguém que vai usar ou você devolve para a terra, enfim, você tem que agradecer aquilo ali e colocar essa energia para andar, né? Então, eu acho que eu já até falei em outro vídeo aqui, isso veio inclusive do documentário I Am, né, que está na Netflix também, que é um documentário que eu recomendo bastante. Alguns povos originários chamaram, né, o consumismo e a competição exagerada, eles tratam isso como uma doença mental, né? Então esse acúmulo exagerado e essa competição exagerada, ela não existe no mundo animal, né? Ela não existe na natureza, ela não é natural. Isso foi uma coisa criada, né, por pessoas que queriam realmente obter poder, né, através da nossa manipulação. Então, essa coisa do consumo, ela também entra muito na competição. Quando um quer ter mais que o outro, eu vejo aqui pessoas, uma querendo ter uma parede de som maior, um som mais alto que o outro, e um querendo ter um carro melhor que o outro, e as pessoas se invejando e se cutucando. E isso, assim, é uma coisa, assim, que só faz as pessoas perderem tempo. Então, assim, ganhe tempo para você, para o seu autodesenvolvimento, para o seu processo de cura. Então, observe o que você tem na sua casa e se conecte, né? Tenta observar e ver todas as coisas como algo que tem vida, né? E a partir daí começa a sentir, né? Aquilo que precisa caminhar com você e aquilo que não precisa mais, né? E aos poucos vá fazendo o seu processo, sim, de transição para uma vida mais simples. Não precisa se rotular como minimalista e jogar tudo fora, mas
tente, né? Tente na medida do possível, na medida da sua consciência, daquilo que você sente, o que você consegue, levar uma vida mais simples. Eu tenho outros amigos e amigas que estão sentindo a mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês. São pessoas que estão também em caminhos de liderança. Então, entenda, assim, e escute essas pessoas que passaram e passam pelo que você já passou, porque elas têm muito a ensinar também. Tô realmente soltando, né? Tô soltando muitas coisas, né, que já estavam aí prendendo a minha energia de alguma forma por muitos anos. E é isso que eu quero indicar para você também, que você pense, né, reflita sobre isso. Vai assistir a Marie Kondo, né, documentário sobre o minimalismo, tem vários também. E é isso, gente, que eu queria dizer, né? E gratidão a quem me segue e a gente se vê no próximo vídeo.